Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Boa noite, Ricardo. Os suspeitos já se apresentaram à polícia? Boa noite, William. Boa noite a todos. Nós estamos falando aqui do quadrilátero que já ficou conhecido na Vila Madalena, na zona oeste da cidade de São Paulo, como Gringolândia. Tem gente também que chama de ONU. Tamanha é a concentração de estrangeiros que vêm para cá para acompanhar os jogos de suas seleções e acabam se misturando à torcida brasileira. O clima é de muita tranquilidade, muita festa, nenhuma ocorrência grave foi registrada até agora. Mas nem só de festa vive a Copa do Mundo. A Polícia Civil do Estado de São Paulo quer saber quem são os responsáveis pelo ato que aconteceu na última quinta-feira e que terminou em quebra-quebra. Integrantes do movimento Passe Livre e também do movimento chamado de Black Bloc foram intimados para comparecer no Departamento de Investigação Criminal, o DEIC, e acabaram não comparecendo para prestar esse depoimento. Essa foi a terceira intimação e, de acordo com o delegado que é o responsável pelo inquérito, o próximo passo é fazer diligências nas casas dessas pessoas, busca e apreensão para saber se de fato elas têm algum tipo de associação com o que aconteceu. Se isso realmente ficar comprovado, elas podem responder pelos crimes de associação de milícia privada e dano a patrimônio, sendo que esse clima de associação de milícia privada, ele é previsto no Código Penal, é inafiançável e tem pena prevista de 4 a 8 anos de cadeia. Os protestos em São Paulo acabaram acontecendo hoje, bem como em algumas cidades sede da Copa do Mundo. Vamos ver na reportagem. A polícia quer que o movimento Passe Livre, organizador do protesto da última quinta-feira, seja responsabilizado pelas depredações que ocorreram no ato. O grupo assinou um termo com a polícia, se comprometendo a assegurar a ordem durante a manifestação. Membros do Passe Livre chegaram a fazer um cordão de isolamento para impedir a ação dos Black Blocs. Mesmo assim, 4 agências bancárias e 2 concessionárias de carros de luxo foram depredadas. A polícia acompanhou o ato de longe e demorou para tomar providências. A corporação foi criticada pelo próprio secretário de Segurança Pública de São Paulo, Fernando Grella. Hoje, em São Paulo, cerca de 200 manifestantes voltaram a ocupar a Praça do Ciclista na Avenida Paulista em um protesto contra a Copa do Mundo. Mas, desta vez, o policiamento foi reforçado. Com a presença em peso da tropa de choque, a passeata ficou restrita a uma das mãos da avenida e terminou pacificamente. Também ocorreram protestos em outras capitais. Em Brasília, cidade onde foi realizado o jogo da seleção brasileira contra Camarões, cerca de 100 manifestantes caminharam até as proximidades do estádio Mané Garrincha e queimaram uma taça gigante feita de papel. Em Porto Alegre, um protesto também reuniu manifestantes contrários à realização do Mundial. Não tem transporte, não tem escola. No Rio de Janeiro, cerca de 200 pessoas participaram de um ato na orla da praia de Copacabana. Eles criticaram os gastos da Copa e também denunciaram policiais de UPPs por atos de violência. Olha, William, de acordo com a Polícia Militar, uma pessoa foi presa durante a manifestação de hoje por posse de entorpecentes. A Polícia Civil também efetuou prisões, mas não disse nem o nome das pessoas, nem quantas foram as pessoas detidas. O movimento Passe Livre divulgou uma nota classificando esse inquérito como ilegal e disse também que se trata de uma tentativa de criminalizar o movimento. Já o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, está prevendo um ato para amanhã, a partir das 13 horas da tarde, que deve sair da Praça da República em direção à Câmara dos Vereadores, onde, de acordo com o movimento, cerca de 10 mil pessoas devem fazer uma vigília pela aprovação do plano diretor estratégico da cidade de São Paulo. E mesmo aqui nessa festa bonita que a gente vê hoje, viu, William, tem gente que está contrariada, principalmente os moradores aqui da Vila Madalena, que reclamam muito do barulho e também do uso que alguns torcedores acabam fazendo da frente de suas casas como banheiros públicos. Banheiros químicos chegaram a ser instalados pela prefeitura, mas eles não dão conta de tanta gente. Voltamos com você aí no estúdio.
Obrigado, Ricardo. Bom, agora a polícia está nas ruas. Todo mundo esperava a presença da polícia. Agora tem uma presença até exaustiva demais. Tem muito policial, tem mais policial do que manifestante. Repressão nas manifestações. Como é que vocês veem essa situação agora? Não, a repressão, entenda-se. Eu vi pela reportagem, na Vila Paulista tinha 200 pessoas e em Brasília 100. Né? E interessante, fazendo um link com o que o Ricardo disse no final da matéria sobre a Vila Madalena, eu acho que tem de garantir o direito de todos, dos moradores da Vila Madalena, as pessoas que moram lá e que sofrem com tudo isso, e sofrem mesmo, e não é só na Copa do Mundo, isso é um velho problema e que não foi resolvido até hoje, né? E a questão, por exemplo, das manifestações em São Paulo, especificamente, e na Avenida Paulista. Se você tem 200 pessoas, você interrompe o trânsito de uma das, no sentido Paraíso, Consolação, isso é um verdadeiro absurdo numa artéria tão importante como a cidade. Então é necessário restabelecer a lei e a ordem. É importante esse discurso da lei e da ordem, que não é numa sociedade arbitrária. Não, nós vivemos numa sociedade democrática. Numa sociedade democrática existe também o direito de ir e vir, além do direito de manifestação. Então é necessário que as autoridades exerçam suas atribuições legais. Há um medo danado de exercer essas atribuições. No caso dos Black Blocs, é absolutamente inexplicável que eles estão há mais de um ano atacando, destruindo patrimônio público e privado, atacando pessoas e até hoje ninguém descobriu quem são. Ou seja, basta um mínimo de investigação e exercer o direito, porque inclusive a maioria da população, vai lembrar, concorda que é necessário haver uma repressão naquilo que viola a lei, isso viola a lei, e que as autoridades, no caso aí do Estado, façam alguma coisa, e isso é urgente, não é possível a gente confundir democracia, o direito à livre manifestação, com o ataque ao patrimônio público-privado e a interrupção das vias que são artérias fundamentais, no caso de São Paulo, para a circulação das pessoas, inclusive numa área onde há tantos hospitais como na Avenida Paulista. Ayrton, esses Black Blocs, eles foram convocados para depor e não foram. O que pode acontecer com eles agora? Eles são obrigados a ir ou não? O fato deles serem convocados significa que existe um inquérito policial que apura a atividade deles. E se eles foram identificados e convocados pela autoridade policial, resta a autoridade policial fazer com que eles compareçam, a gente chama de baixo de vara, coercitivamente. E aí precisa de um mandado judicial que os compila a prestar o depoimento perante a autoridade policial. Acho que a polícia, pela primeira vez eu estou vendo, a polícia civil, fazendo aquilo que devia estar fazendo há muito tempo. Ou seja, a polícia civil tinha condições de identificar esses, eu vou chamar, eles são anarquistas, eles são marxistas, eles são, o que eles são? Não se sabe o que eles são, sabe que tem uma vinculação aí, nem sabe se é vinculação formal ou não. Existe esse movimento na Europa, existe nos Estados Unidos, mas eles são o quê? Eles querem a destruição do capitalismo e visam com isso atingir os seus símbolos, enfim. Mas eles estão cometendo delitos que são praticamente enquadráveis no Código Penal. E demorou a Polícia Civil em identificá-los. Demorou. Felizmente os identifica e agora então vai poder chamá-los à responsabilidade. E se apurada a sua culpa, então terão que receber as devidas penas. Ninguém pode passar imune à depredação de um patrimônio público, à depredação de um patrimônio privado, à desestabilização do sistema de comércio ou de transporte. Ambulâncias deixam de conduzir doentes pela Avenida Paulista que estão em estado grave. Por quê? Porque existe uma manifestação que não respeita o direito do trânsito livre na Paulista, pelo menos em uma ou duas faixas. Então, essa situação mostra que é possível que haja controle disso. O que houve foi desídia. Não se sabe se voluntário ou não. Acreditar que a Polícia Militar, com a tropa de choque, a 300 metros de onde se depredava os bancos, as agências de automóvel, a 300 metros estava acantonada a tropa de choque. Ela não pôde reprimir esse quebra-quebra que houve, ela não pôde atuar. Não, isso não dá para acreditar. Dizer que houve uma confiança no movimento. Agora, responsabilizar o movimento Passo Livre, eu vi ali o movimento Passo Livre tentando fazer uma barreira. Tentaram fazer segurança para evitar a depredação. Então, é verificar. Se não conseguiram, não vão conseguir mais. Então, não dá mais para fazer negociação com o movimento Passo Livre.